Bem, Érica, vamos então passar para a próxima sessão, né? Acredito que a Vitória Shaw, que é minha ex-aluna também, acho que já está por aqui, Vitória. Você está por aqui? Já tô sim. Boa noite, pessoal. Aí, a Vitória também é uma dessas pessoas brilhantes aí que passaram aqui por mim e que está hoje fazendo a diferença aí no mercado, né? A Vitória trabalha na Alice, né? Que é uma startup de healthcare, né? E, Vitória, agradeço demais aqui novamente, tá, a tua presença, né? É, fico muito feliz, como eu comentei há pouco aí, a gente só tem orgulho aí de vocês, né? E quer que cresça cada vez mais. Tá, a palavra está contigo, né? Fique à vontade aí para fazer sua apresentação. Vou só fazer um comentário adicional. A Vitória trabalha como Product Owner, então a gente está numa pegada de gestão de projetos, falamos muito lá de programas e agora falamos de IA. Agora a gente vai falar um pouco mais da interface cliente, projeto, equipe, né? E que é o foco do trabalho aí da Vitória, apesar de a Vitória ter mais elementos para colocar. Fica à vontade, Vitória. Obrigada, professor. Gente, boa noite. Espero que vocês ainda estejam com energia. 8 horas da noite de uma quinta-feira é meio puxado, mas eu trouxe aqui um conteúdo um pouco mais voltado para minha experiência. Eu quero compartilhar com vocês um pouco dos aprendizados que eu tive lidando com 3 projetos que marcaram a minha carreira. Então, vou apresentar para vocês, espero que vocês gostem, e aí no final a gente abre para dúvidas, pode ser? Vou compartilhar aqui minha tela. Aí, se alguém puder me avisar se vocês estão vendo, eu agradeço, que eu tô só com um aqui. Vocês estão vendo minha tela? A apresentação Estamos está vendo. aparecendo. Uhum. Ótimo, obrigada, gente. Então, vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre 3 projetos que marcaram a minha carreira e moldaram minha visão sobre agilidade. Então, eu trouxe aqui um pouco de reflexões que eu tive ao longo desses anos, voltado para essa parte de gestão de projetos ágil, para agilidade, e queria compartilhar isso um pouco com vocês. Antes de mais nada, quem sou eu? Eu sou formada pela UNB em Engenharia de Produção, como o professor Sanderson falou, eu fui aluna dele do TCC e foi um projeto super bacana que a gente construiu aí. Eu tenho 10 anos de experiência em gestão de projetos e produtos, já fui do grupo gestão, não sei se tem alguém aqui do grupo gestão, mas eu passei 3 anos no GG, foi uma época muito, muito legal, aprendi muito lá. Depois eu fiquei 1 ano trabalhando em consultoria de projetos com a Falcone, gestão estratégica, né, que é o foco deles. E depois trabalhei na Eureka, que é uma consultoria de RH. Então eu também lidava com projetos nessa consultoria de RH. Hoje, como o professor Sanderson adiantou, eu trabalho na Alice. A Alice é uma health tech e a gente é bem conhecido por ter tido a maior rodada de investimentos da América Latina. A gente teve uma Series C de 127 milhões de dólares. E hoje a gente trabalha com foco em São Paulo, então eu estou aqui em São Paulo hoje. E a ideia é usar a tecnologia para conseguir tornar as pessoas mais saudáveis. Então, mais do que um plano de saúde, a gente quer usar a tecnologia para alavancar nossos processos, para melhorar o cuidado das pessoas. Então, essa é a ideia da empresa. E aqui dentro eu trabalho com os produtos de revenue, então tudo que tem a ver com aquisição de clientes e retenção, principalmente olhando para o RH, né? Hoje a gente vende produtos corporativos, então o RH compra o plano de saúde para os funcionários e eu cuido de toda essa parte, tá? Hoje, no meu dia a dia, eu lido com um time multidisciplinar. Então, hoje trabalha comigo uma pessoa que é designer, uma pessoa que cuida de data analytics e 5 engenheiros. Então, eu lidero esse time. E eu tenho mais de 170 stakeholders de operação. É um caos, não é fácil, é muita gente, mas é uma baita lição de comunicação, de priorização. Isso é muito legal. Se vocês quiserem, depois eu posso contar um pouco mais sobre isso. Então, eu tenho foco nesses produtos e sou responsável principalmente por garantir que a gente está tendo um funil de vendas e aquisição
saudável aqui para a empresa, tá? Então, vamos lá. Antes de começar, eu trouxe um quote aqui do Eisenhower. Ele foi presidente dos Estados Unidos, ele era general, e tem muita referência, né, de estratégia quando a gente fala de planejamento, né? Estratégia e quando a gente fala de guerras, né? Começou daí, e o que ele fala é que planos são... não tem valor, né? Mas planejar é indispensável. E eu acho que essa reflexão vem muito de se preparar para os desafios que a gente enfrenta, né? Quando a gente planeja, a gente reflete, a gente entende as condições do mercado, o desafio, o problema que a gente quer resolver, mas na prática esse plano é inútil, porque muitas coisas mudam, muitas coisas saem do nosso controle, e eu acho que isso tem tudo a ver com agilidade. Então, para mim, essa é uma boa frase para a gente introduzir, e já trazer esse mindset de que planejar, pensar no que a gente está fazendo, priorizar, enfim, fazer todo esse trabalho de planejamento é essencial para uma execução bem feita, mas que a gente também precisa se adaptar e não se ater a um plano que às vezes precisa mudar ou que as coisas precisam ser mais ágeis, tá? Então, eu vou falar hoje com vocês sobre 3 projetos que eu participei e que marcaram minha carreira. O primeiro deles foi uma gamificação de uma pesquisa de clima que a gente entregou para a Votorantim Siderurgia. Esse foi um projeto que foi muito desafiador em um contexto internacional. Tiveram boas lições aprendidas aqui desse projeto. O segundo projeto é sobre recrutamento. Na época que eu trabalhei com RH, eu trabalhei com recrutamento e seleção. E a gente tinha uma vaga impossível de fechar, assim, com requisitos muito complicados. O cliente aqui era a Pirelli. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que a gente fez nesse contexto. E o terceiro projeto é sobre a estruturação de uma operação de atendimento em 30 dias, aqui na Alice. Eu fui uma das pessoas envolvidas numa compra de carteira que a gente teve, e a gente teve 30 dias para montar toda uma operação de atendimento, e foi um baita desafio. Então, eu separei esses 3 aqui para compartilhar com vocês e espero que vocês gostem. Vamos lá, começando pela pesquisa de clima, né? Qual que era o nosso desafio? Qual que era o contexto desse projeto? A Votorantim Siderurgia estava querendo coletar mais indicadores sobre a satisfação dos funcionários, sobre o clima organizacional. Eles estavam com um desafio que era a baixa adesão a essa pesquisa de clima. As pessoas não estavam respondendo, eles não conseguiam ter dados suficientes para, de fato, ter ações assertivas para o RH melhorar a qualidade de vida no trabalho e engajar os funcionários. Então, a gente precisava criar uma proposta que aumentasse essa adesão da pesquisa de clima. E o que a gente propôs? A gente propôs fazer um aplicativo gamificado com recompensas virtuais. Então, a ideia era ter um aplicativo com várias coisas do RH para que os funcionários usassem e ter uma pesquisa de clima ali dentro também. Então, a gente desenhou uma trilha de engajamento, a gente desenvolveu um sistema de pontos e recompensas que as pessoas iam ter ali dentro. Qual que foi a dificuldade nesse cenário? Era um escopo bem ambicioso, construir um aplicativo do zero, tudo que isso envolve, criar uma gamificação, uma interface que fosse legal, né, assim, atrativa para o funcionário usar. E a gente tinha pouco dinheiro na época. Então, a gente contou com um time técnico terceiro e inexperiente, né, para a gente conseguir entregar o escopo que a gente queria no tempo que a gente queria e no custo que a gente precisava, né, tríade aí da gestão de projetos, a gente precisou contratar um fornecedor menos experiente. Era o que dava para fazer. Então, essa junção de coisas, né, um escopo muito grande, com um time técnico inexperiente, a gente acabou priorizando uma entrega muito grande. E aí, no fim das contas, a gente teve um atraso por falta de alinhamento, falta de comunicação, muito por conta da escolha desse time técnico que não tinha tanto domínio, tanto conhecimento, tanta experiência para fazer esse projeto, mas também porque a gente não teve muita comunicação e muita transparência no início aí do projeto para reduzir esse escopo, para fazer uma coisa que fosse mais factível no tempo que a gente precisava. Então, aqui, acho que a principal lição aprendida é que
o trabalho de quem está no dia a dia de produto, né? E eu, como Product Manager, penso muito nisso e trabalho muito para que isso seja muito bem feito, é que alinhar o sonho com a realidade é um papel diário de quem trabalha com projetos. A gente precisa ouvir o cliente, a gente precisa ouvir quem vai executar o projeto e equilibrar as necessidades com o que é viável. Então, a Giovana falou agora há pouco da gente listar os requisitos, definir o que conflita. É muito importante a gente ter esse mapeamento, essa visão completa dos requisitos, e eu acho que um dos maiores desafios é a gente fazer essa negociação. A gente conseguir priorizar, a gente conseguir ver o que vai ser viável, o que não vai. Essa semana mesmo eu tô numa saia justa dessas, que a gente precisa fazer uma entrega importante até o dia 15 de agosto e a gente está aqui negociando. Ah, porque eu quero essa feature. Ah, não vai dar tempo. Ah, vamos simplificar o design. Então, eu acho que a primeira lição, assim, que é muito importante no meu dia a dia, e eu acho que é importante para quem está começando a lidar com projetos também, é essa negociação, a importância de comunicação, a importância de fazer esse balanço aí entre o que é importante, o que é necessário, o que é bom para a experiência e o que a gente tem de escopo, de prazo e de custo para trabalhar. Beleza, então vamos lá para o segundo projeto. O segundo projeto é sobre o recrutamento de uma vaga que era impossível. A gente tinha um contrato bem importante com a Pirelli. A Pirelli é uma empresa internacional, como vocês sabem, e a matriz é italiana. Então, um dos requisitos dessa vaga é que precisasse ser uma pessoa que estava fazendo estágio, né? Era uma vaga de estágio, uma pessoa que tivesse em uma faculdade em São Paulo, que fizesse jornalismo e que fosse fluente em italiano. Escrever, falar, entender tudo. E essa vaga foi muito difícil da gente entender como que a gente ia chegar nesse público. Eram requisitos muito restritos, a gente tinha pouquíssima gente para falar, para abordar. E era uma vaga que estava aberta há mais de 6 meses. E o problema é que a gente já tinha chegado a 2 candidatos finais e a gestora não tinha gostado. Então, a gente chegou a 2 candidatos que a gente achou que poderiam ser bons para a vaga. E no final das contas, a gestora não quis, achou que não era o perfil que ela esperava e a gente não conseguiu fechar a vaga. Quando eu cheguei nesse projeto, a gente estava bem nesse momento de, assim, frustração de não ter conseguido, de ter tentado muito e não ter fechado a vaga com esses 2 candidatos finais. E aí a gente montou um plano de ação. O plano de ação foi a gente parar e repensar tudo. Repensar o processo, como a gente estava fazendo as coisas, como a gente estava comunicando a vaga, quais que eram as formas da gente avaliar o italiano das pessoas, porque esse é um dos pontos que tinha sido um feedback também, né? Que a gente precisava de pessoas com italiano mais forte. E a gente precisou repensar o processo como um todo. Então, a gente começou desenhando essa jornada, né? Pensando desde o início, dos pontos de comunicação, de como a gente ia avaliar essa pessoa. E a gente mudou a nossa forma de recrutar também. A gente começou a falar com as pessoas de forma ativa. Então, falando com candidatos, acho que eu mandei mensagem para mais de 50 pessoas no LinkedIn, foi uma loucura. E fazendo uma gestão desse funil, digamos assim, de entrevista. E aí o resultado foi que a gente conseguiu fechar a vaga 2 meses depois. Então, foi muito bom, foi um alívio grande. A gente conseguiu, de fato, entregar alguém no perfil que a gestora queria, uma pessoa muito engajada, uma pessoa muito boa, mas a gente precisou, para isso, repensar tudo que a gente estava fazendo, sair da caixinha do que era padrão fazer dentro dos projetos que a gente executava na consultoria, e foi assim que a gente conseguiu entregar um resultado diferente. Tem aquela frase, né? A gente não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, aqui foi um exemplo disso. A gente, de fato, teve que repensar tudo, desde o momento zero, para a gente conseguir um resultado diferente. E aqui, a lição, assim, o aprendizado que eu tirei dessa situação toda foi que ser um product manager ou ser um project manager não é só seguir um planejamento. É a gente ter resiliência para mudar o plano que a gente fez
e ter energia para começar de novo. Muitas vezes é sobre a gente estar frustrado, estar cansado e não aguentar mais pensar em resolver um problema e continuar tentando. Eu acho que é muito sobre ser resiliente de verdade, assim. E é uma coisa que eu considero importante para as pessoas que querem entrar na carreira de projetos, de produtos, mas também para aquelas que já estão. Não é fácil, mas a gente precisa se reinventar o tempo todo, porque as coisas mudam, né? Não dá para a gente prever tudo. Acontecem riscos, acontecem mudanças de requisitos, enfim, de contexto de projeto, e a gente precisa se adaptar para fazer acontecer. O terceiro projeto que eu queria trazer para vocês foi mais recente, e esse aqui foi na Alice, que é a empresa que eu trabalho hoje. A gente tinha um desafio que era criar uma operação de atendimento para milhares de clientes de uma carteira que a gente adquiriu, que dobrou a base de clientes da Alice. Essa operação ia adicionar uma receita recorrente de mais de 60 milhões de reais para a empresa. E era um negócio que mudava a história da empresa, assim, era muito, muito importante que isso fosse muito bem feito. E a gente tinha 30 dias para conseguir mapear todos os processos de atendimento que essa outra empresa tinha, entender como a gente ia fazer aquilo, então passar os processos para o nosso contexto, para o nosso jeito de fazer as coisas, integrar toda a inteligência, pensar em como a gente conseguiria montar uma operação de atendimento mesmo, então contratar as pessoas, treinar as pessoas, ensinar elas sobre o sistema. E o meu desafio era muito focado nesse sistema de atendimento. Então, garantir que nesse sistema de atendimento a gente tivesse os dados de todo mundo, que a gente tivesse os processos bem padronizados, que a gente tivesse como receber os atendimentos, registrar todas as informações, salvar e depois passar para as áreas adequadas. Então, era um escopo gigantesco e a gente só tinha 30 dias para fazer isso tudo. Então, o que a gente fez? A gente primeiro mapeou todo o contexto, todos os processos, e a gente definiu a nossa plataforma de atendimento. Aqui, o principal ponto foi a gente contratar uma plataforma que fosse simples e mais rápida de entregar o que a gente precisava. Então, aqui, o principal requisito que a gente tinha que atender era o prazo. Se em 30 dias não tivesse pronto, a gente não ia ter como falar com essas pessoas e elas não iam ter acesso ao plano de saúde. Então, a gente precisava ter tudo pronto em 30 dias. Então, a gente escolheu uma plataforma que era low code, que chama ServiceNow. É uma plataforma que funciona para um monte de coisa. Funciona para automação de processo, funciona para atendimento, funciona para criar landing pages. Ela é muito boa, assim, dá para fazer um monte de coisa nela. Para acelerar o processo. Então, o nosso objetivo era, vamos pegar um negócio que está meio pronto e vamos fazer, né, o mais rápido possível. E a gente definiu, nesse meio de tantos requisitos que a gente precisava definir, uma regra de inatividade. A gente falou, nosso problema vai ser que as pessoas vão entrar em contato com a gente vai responder, elas não vão ver o celular ou vão esquecer de responder, ou qualquer coisa assim, e a gente vai ter atendimentos de pessoas que estão inativas, né? Então, beleza, vamos criar uma regra de inatividade que depois de 1 hora da última mensagem do cliente, a gente encerra o atendimento. Então, beleza, vamos criar essa regra. A gente criou, que parecia uma ótima ideia. É um requisito que eu pensei, que eu defini. Qual foi o problema? No início da operação, nesse D0 prazo que a gente tinha, deu tudo certo, a gente conseguiu ter o sistema, graças a Deus. Mas a gente teve uma operação que virou um caos. A gente teve um boom de contatos, a gente teve mais de 400% o número de contatos que a gente esperava. Teve mais de 4 horas de fila de atendimento das pessoas que mandaram mensagem para a gente não conseguiu responder a tempo. E o que aconteceu? Esses atendimentos foram encerrados automaticamente. Porque se o cliente mandou mensagem há mais de 1 hora e ele passou 4 horas na fila, essa pessoa, depois da primeira hora, já tinha sido encerrado o atendimento. E quando a gente percebeu isso, a gente falou, meu Deus, assim, caos, né? Precisamos resolver isso urgente.
porque é muito ruim você ficar na fila um tempão, ter seu atendimento encerrado e ter que entrar de novo na fila. Então, a gente se juntou com um time de tecnologia, junto com o engenheiro responsável, eu entendi o que era possível a gente fazer, a gente corrigiu esse requisito, a gente implementou a nova regra, e aí a gente conseguiu restabelecer a operação. Então, a partir desse momento, sei lá, umas 2 horas depois que a gente colocou o sistema para rodar, a gente conseguiu fazer essa mudança, a gente identificou esse problema, conseguiu fazer essa mudança, e a gente restabeleceu a operação. Então, aí as coisas começaram a fluir bem, a gente teve atendimentos tranquilos, a gente aumentou o número de pessoas para atender também, reduzindo a fila, e foi muito bom. Mas aqui, para mim, acho que a principal lição é que a gente precisa não só pensar com cuidado nos requisitos que a gente vai definir, nesse caso foi pensado, mas talvez não com a profundidade que eu deveria ter pensado por conta do tempo, né, que a gente tinha, e estar muito atento ao que acontece depois que você entrega, depois que você coloca o projeto ou um produto na rua. Porque muitas vezes a gente não pensa em tudo, ou o usuário usa o negócio de uma forma diferente, às vezes tem algum problema que a gente não antecipou. Então, além de um bom planejamento, além de pensar cuidadosamente em requisitos, a gente precisa também ficar muito de olho na implementação, olhar indicadores-chave, ouvir feedback das pessoas, para que a gente possa ser ágil, se adaptar e garantir o sucesso da entrega. Um requisito desse, mal definido, poderia ter estragado todo o atendimento se a gente não tivesse percebido a tempo, ouvido o feedback dos clientes e resolvido rápido. Então, para mim, esse foi uma baita lição do quanto que é importante a gente acompanhar de perto qualquer implementação de produto ou de projeto que a gente faça. Então, aqui, a lição para mim que ficou foi a gente, de fato, ter muito cuidado nesse processo, como eu acabei de falar, porque isso pode estragar toda a sua entrega. Às vezes é uma coisa que você não previu, às vezes uma externalidade pode estragar o seu projeto, e na hora de entregar é muito importante a gente ter esse olhar atento. Coloquei aqui um carro de Fórmula 1, eu não sei quem gosta de Fórmula 1, mas a corrida de domingo foi uma loucura. Aí eu estava fazendo essa apresentação, aí eu lembrei disso, e aí, rapidez, a gente conseguir se adaptar, a gente conseguir fazer uma estratégia diferente de acordo com o que acontece, acho que tem tudo a ver com Fórmula 1, por isso a imagem aqui. Então é isso, pessoal, vamos lá, recapitulando, quais são as principais lições-chave que eu queria dividir com vocês? Primeiro, a gente precisa muito ter o time técnico do nosso lado. Viabilidade técnica é essencial para o sucesso de qualquer projeto. Se você define requisitos, se você define escopo, sem conversar com as pessoas que de fato têm conhecimento técnico, que vão colocar a mão na massa, é furada. Você vai subdimensionar o tempo, o esforço, a complexidade, as tarefas e, cara, é problema na certa. Então, é muito importante a gente conversar com esses stakeholders, ouvi-los, para que a gente faça um mapeamento mais completo de requisitos e um escopo mais bem definido também. Segunda lição aqui é a gente repensar processos e definições que não geram resultados. Então, quando a gente define alguma coisa e depois vê que poderia ser feito de outra forma, parte da agilidade é sobre isso, né? Parte da agilidade é sobre você conseguir mudar de caminho e se adaptar para gerar mais resultado. Aqui, pelo menos em produto, no meu contexto, a gente é muito cobrado por resultado. E eu acho que mais do que estar preso a um plano, né? A sua ideia inicial, a gente precisa estar aberto a repensar os processos e as definições que a gente fez para garantir que a gente está gerando resultado. Acho que vocês perceberam aqui, pelos casos que eu contei, que essa jornada não foi sempre bonita, não foi sempre fácil. E para mim, a terceira lição, que é muito importante quando eu faço essa retrospectiva, é resiliência. A gente precisa aceitar que mudanças acontecem o tempo todo. E a gente precisa saber mudar de rota. Seja repensar o que a gente está fazendo, repensar definições, realinhar as coisas. Então, muitas vezes,
os desafios que aparecem no dia a dia de projetos são de comunicação. Alguém não entendeu alguma coisa, alguém não estava sabendo de um negócio que você vai fazer. Isso acontece o tempo inteiro, então a gente precisa ter bastante flexibilidade assim para poder navegar nesses contextos. E por fim, para mim, a agilidade na prática é muito mais do que rituais, né? Muita gente fala que ser ágil é ter uma daily, ter uma retro, ter uma planning. Para mim é muito mais do que isso. Esses rituais ajudam a gente a conseguir se adaptar melhor às mudanças, ter uma resposta mais rápida, tá com um time mais alinhado, mais bem com uma comunicação mais azeitada, assim, mais bem feita. Então, para mim, grande parte de ser ágil e de conseguir entregar resultado e superar desafios nesse contexto é a gente não se prender ao que está necessariamente nos livros ou aos rituais, mas sim pegar o que tem de melhor neles, o que funciona no seu escopo, o que funciona no seu time e adaptar para que você consiga gerar mais valor e sempre ter muito esse senso crítico de avaliar o que está dando certo, o que não está, para poder entregar o melhor resultado possível. Gente, é isso que eu preparei para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixei aqui o LinkedIn, o pessoal perguntou de LinkedIn. Esse aqui é meu LinkedIn. Eu não costumo postar muita coisa, tá? Se quiserem fazer conexão e tudo, eu vou ficar muito feliz, mas eu não costumo postar nada. E é isso, eu queria agradecer pela atenção, pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória. E queria ouvir vocês. Vocês têm dúvidas, perguntas, contribuições? Muito bom, muito legal. Bem, abrir já direto para perguntas, né? Eu estou vendo ali que o João também acho que tem uma proposta para você também. Uma proposta. Ela tá em São Paulo, né? Aí é mais Já difícil. voou, já voou. Não, é mais o que me chamou a atenção, que eu queria trazer, é mais uma reflexão sobre esse aspecto, quando você trouxe no final, sobre o dimensionamento, por exemplo, de um projeto a partir da conversa com a equipe. Eu concordo com você, eu só adicionaria porque há uma cilada nisso. Eu mexo com obra, né? E obra, seja o cara de obra, seja o cara de TI, não sei se é no Brasil, mas no que eu vivo, há uma cultura de preguiça, né? Então, se você escuta a equipe meramente, eles vão miguelar. É muito, pelo menos na cultura que eu vivo, né? Então, primeiro entender a cultura. Se tem uma cultura de miguelança, infelizmente acontece o quê? Você não pode, na verdade, escutar a equipe. Então, você acaba sendo obrigado, é o que eu vivo, né? Você acaba sendo obrigado a consultar um chat GPT, a consultar um manual mais técnico, porque às vezes o teu próprio engenheiro tem dó do trabalhador, o teu próprio mestre de obras, cuja função dele é buscar produtividade, ele tem dó. Então você fala quanto tempo demora o serviço, ele fala 10 dias, na verdade é 4. Ele joga 10. Até mudar essa mentalidade enraizada, pobre do trabalhador, explorado, blá, 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 blá. Então tem áreas, né, dependendo da cultura que você está, se você já está na cultura, sei lá, São Paulo, um pessoal que já é workaholic, acredito que isso não aconteça tanto, dependendo, sei lá, na Faria Lima. Agora aqui em Brasília, serviço público, né, essa coisa assim, e também em obra mesmo que eu vivo, né, tem muito essa questão. Então eu alertaria a galera aí que vai ser gestores, vão ser líderes, para arrochar, né? E não confiar tanto nessa diretriz aí, não. Eu vejo muito, me preocupa muito a Nutelice da nossa geração jovem, né? Chega com muita visão e isso aí não funciona. Isso aí quebra o negócio. Se você ouvir a equipe e deixar a equipe dimensionar a partir da opinião deles, seu negócio vai pro buraco. Seja o negócio que for, o negócio para o qual você está trabalhando, né? E não é isso que um dono de negócio espera de um gerente, de um líder que está ali na empresa dele. Era mais isso que eu queria falar. Obrigado por terem me ouvido. Então, fica à vontade aí, Vitória, para comentar.
Olha, eu acho que isso vai muito do estilo de liderança e do contexto que as pessoas estão envolvidas. Como você falou, meu time é um time muito capacitado, altamente engajado, e a forma como eu gosto de liderar é ouvindo as pessoas. Entendendo qual que é o melhor caminho para a gente entregar resultado e confiando no meu time. Acho que parte do papel do gerente de produtos, gerente de projetos, é entender o perfil de equipe que ele tem e se adaptar. Então, cada um, de novo, né, a agilidade que eu estava falando agora há pouco, cada um deve ter a postura que gerar mais resultado, que preferir, que combina mais com o estilo de liderança da pessoa. Eu acho que isso aí vai de cada um, de cada situação, de cada gestor, de cada equipe, então varia muito. Sanderson, vou entrar, pode? Sim, sim, fique à vontade. Estou cuidando aqui para não te chamar de Alice, é Vitória. Além disso, eu estou pensando aqui comigo também. Eu estou tentando calcular 10 anos de experiência, queria saber quando você começou. Estou brincando também, vamos deixar. O que eu ia contar um pouquinho? Eu, eu fiquei estudando o caso de desenvolvimento de uma aeronave da Embraer, uma aeronave militar, o KC-390. E uma das coisas que eu fiquei mais surpresa foi, e muito que você falou, inclusive, né, a questão da experiência do usuário. E um dos vídeos que eu assisti do YouTube, eu não entrevistei os engenheiros diretamente, eu fiz com dados secundários, mas mesmo assim, muito, muito rica a experiência de fazer esse estudo. E uma das questões da experiência do usuário foi que eles tinham uma primeira ideia de aeronave que eles apresentaram para a FAB, que era um parceiro potencial. E aí o pessoal das forças falou, não, essa aeronave aí que vocês estão propondo faz menor sentido para a gente. Então, aí eles passaram a fazer a parceria, mesmo para definição de requisitos para fazer o design, junto, em parceria com o cliente principal. E uma das coisas que eles fizeram, que eu achei muito interessante, eu não tinha visto isso ainda, os engenheiros da Embraer, eles embarcaram em missões com o pessoal da FAB para ver como que eles faziam, eles pulavam, saltavam de paraquedas da aeronave, como eles faziam lançamento de carga, entre outros. No sentido assim, não necessariamente que eles eram militares, mas eles precisavam entender um pouco o pensamento como militar na operação. Então, depois que o projeto acabou, né? Depois que eu criei a aeronave e lá no uso na operação. Então, foram conceitos aí que você mencionou. O que eu queria te ouvir no sentido assim, porque o seu caso tá aqui como produtos digitais, né? E no meu caso, normalmente são produtos físicos, né? Que eu tenho a parte de física e tenho a parte de software. E os seus produtos são bem rápidos, né? Porque você me falou aí questões de 30 dias para realizar um projeto. No meu, os que eu estudo e que eu trabalhei, era no mínimo 1 ano a 10 anos. Então, eu queria te ouvir um pouquinho com relação a essa questão de tentar se pôr no lugar do cliente, assim. Legal, legal, ótima pergunta. Isso é uma coisa muito boa quando você trabalha numa empresa fixa, assim, não em consultoria. Eu senti muito essa dificuldade em consultoria, porque cada hora você ficava pingando de cliente em cliente, de business em business, de usuário em usuário, era muito difícil você entender as dores, entender os processos e conseguir ter essa empatia, digamos assim, né? Entender um pouco mais do usuário, que é super importante. Então, quando você está numa empresa trabalhando em produtos ou em projetos, eu acho que isso ajuda muito você já ter experiência de várias pesquisas, várias entrevistas, você vai acumulando esse conhecimento sobre o usuário, que me ajuda muito. Eu já estou na Alice há 3 anos e meio, então é um conhecimento que vai se acumulando e ajuda bastante no dia a dia. E a gente trabalha em alianças na Alice. Então, a gente tem um grande time que trabalha com aquisição, que é o meu time de revenue. A gente tem um grande time que trabalha com saúde, então com as operações de saúde, com a entrega de saúde, e um grande time que trabalha com a parte de seguro, né? Seguradora, pagamento, essas coisas. Então, a gente se divide dessa forma e
a gente acaba tendo muito conhecimento sobre o usuário, sobre o contexto, e ficando dentro desse contexto, você vai acumulando conhecimento. Então, por mais que os projetos sejam rápidos, e de fato são, é pouco tempo para você entender um problema, para você pensar requisitos, para você fazer coisas muito diferentes, você está inserido nesse contexto há mais tempo ajuda. Então, no nosso caso, a gente faz muita pesquisa, a gente lê muito comentário de NPS, de CSAT, a gente faz entrevista, e eu acho que o que mais ajuda a gente a ter essa empatia, a ter esse contato com o usuário é, de fato, essa experiência. E no meu caso, eu gosto muito de testar os nossos produtos. Eu, sempre que posso, estou testando feature, estou abrindo o nosso sistema, estou mexendo, quero ver como funciona, e eu me coloco nesse lugar de usuária para entender as dores. Então, por exemplo, a gente está lançando agora, sei lá, semana que vem a gente deve começar a lançar um novo produto de cadastro. E eu estou trabalhando na fase de teste desse produto. E aí você falou que produto digital de fato tudo que eu trabalho é produto digital hoje. Então, eu tenho um roteiro de teste muito bem feito, assim, muito profundo, de tudo que eu quero ver, de todos os requisitos que eu quero garantir que eu cobri, e eu boto a mão na massa. Tipo assim, vou lá, clico, testo e vou realmente me pondo nesse lugar de usuária para pegar algumas coisas. E de fato, algumas experiências você vai pegando que você não tinha pensado, que o time de engenharia não tinha desenvolvido. Então, semana passada eu já peguei uma coisa que era um detalhezinho, assim, que eu falei, gente, essa experiência está muito ruim, eu tenho que clicar 2 vezes para editar um negócio. Vamos clicar só uma? Vamos, aí a gente alterou. Então, eu acho que é isso, esses 2 pontos, né? A experiência, o contato constante com o cliente e também esse teste prático, acho que ajuda muito. Muito obrigada. Ô, Sandra, se eu tenho mais, se alguém quiser falar, né? Bem, deixa eu fazer uma pergunta, então, que tem a ver com esse tópico que a Vitória estava comentando, que você perguntou. Assim, Vitória, nessas experiências que você mostrou, é, até que ponto aconteceu algo do tipo, o vendedor foi lá, vendeu algo, sem conversar muito com o pessoal da área técnica, né? E quando a coisa foi ter que ser feita, de fato, é, não estava bem especificado, sei lá, o processo não chegou redondo, ou houve realmente algo do tipo, vendeu sem conversar muito, entendeu? Até que ponto isso ocorreu? Ou você vivenciou isso daí? Isso, para mim, aconteceu muito no primeiro projeto que eu apresentei para vocês, que foi o do aplicativo de pesquisa de gamificação. Na hora de vender o projeto, foi vendido um sonho, né? A gente pode fazer tudo. A gente pode fazer pesquisa, a gente pode fazer, sei lá, reembolso, a gente pode fazer pedido de férias, a gente pode fazer um monte de coisa, assim. Era um escopo realmente muito grande e isso foi vendido, né, para fechar o projeto. Depois, na hora da gente, de fato, fazer o escopo, definir o escopo e não escopo, o cronograma e tudo mais, a gente reduziu bastante isso, mas foi um desafio grande e foi um problema que a gente carregou até o fim do projeto. Que depois que a gente tinha vendido o sonho, até mesmo reduzindo o escopo para pesquisa de clima, a gente também acabou, enfim, fazendo mais do que a gente poderia naquele momento. E aí, acho que a forma que a gente lidou com isso foi, de fato, tendo muito alinhamento com o cliente, muita comunicação, realinhando os prazos, e quando a gente realinhou os prazos, a gente cumpriu eles, né, da segunda vez, mas foi necessário ser muito aberto e ter muita parceria com o cliente para poder ajustar esse cronograma. Então, esse foi um caso que aconteceu, e isso é de fato complicado. Beleza, Eu, Érica. eu queria te ouvir, como você diferencia ou não, né, esses papéis de gestor de projeto, gestor de produto, se é a mesma coisa, se é diferente. Queria Legal. te ouvir. Para mim,
um gestor de projetos é muito mais uma pessoa que vai olhar uma coisa de início a fim, mas é mais temporal, né? Assim, você às vezes faz um planejamento, faz uma execução, entrega e pronto. Assim, não necessariamente tem um acompanhamento daquele resultado de mais longo prazo, às vezes não tem a oportunidade de iterar em cima do que você entregou. Para mim, um gestor de produto é uma pessoa responsável por um produto que olha ele de forma transversal. Então, os produtos que eu cuido hoje, eu olho os indicadores de hoje, qual é a visão de futuro, quais são os indicadores que a gente precisa melhorar, e a gente tem essa oportunidade de identificar um problema, fazer um projeto de implementação de uma solução e depois fazer o acompanhamento, fazer a iteração. Eu vejo que o trabalho de um product manager, né, de um gerente de produtos, que é o que eu faço hoje, envolve ser gestor de projetos também. Então, para mim, parte do que eu faço é ser gestora de projetos, mas não só isso. Tem muito essa parte de acompanhar os stakeholders de forma longínqua, assim, né, de muito tempo. E também tem essa parte de iteração. Para mim, são as principais diferenças. Então, aí a gente pode colocar aqui para o Product Manager, para o gestor de produto, olha o ciclo de vida do produto, né? Sim. E o gestor de projeto, ele só olha, entre muitas aspas, ele acaba olhando o ciclo de vida do projeto. Sim, exato. Eu acho que é bem por aí, sim. O Sanders está com o microfone fechado, vou continuar aqui, mas se alguém quiser, pode levantar a mão também. O que eu queria também te ouvir? Problemas de comunicação, o famoso problema de comunicação na prática. Como a gente resolve problemas de comunicação? Quais ferramentas? Qual o processo? Quais ações? Nossa, essa é a pergunta do milhão. Essa é a melhor pergunta, porque é de fato um desafio, né? Realmente é muito complicado. Quando eu tenho um problema de comunicação, o que eu procuro fazer? Entender o lado da outra pessoa. Então, o que foi que a outra pessoa entendeu daquele contexto? Ter muito claro o que para mim deveria ter sido combinado, deveria ser a mensagem passada. E eu busco sempre trazer a pessoa para a mesa, conversar, explicar os dois lados e a gente tentar achar um meio do caminho. Aconteceu um exemplo desses outro dia. Eu estou trabalhando... Um dos meus produtos é a rede credenciada da Alice. E a gente identificou que alguns usuários falavam que era difícil encontrar prestadores na rede. E hoje a gente tem uma rede credenciada em mapa. Então, você clica no site da Alice e você vê o mapa. Beleza. E aí, o que muitas pessoas nos falavam é que, putz, o mercado inteiro faz isso em lista. Por que vocês não fazem isso em lista? E a gente falou, tá, parece que o usuário de fato prefere lista. Parece uma usabilidade mais simples. Então, a gente fez uma experiência de listagem de rede credenciada e a gente deu para o time testar. E a orientação que eu dei para o time foi, gente, usem, testem e me falem se está funcionando. Beleza. Um dia depois, chega um dos diretores da empresa e fala assim, não é para usar, porque como assim que vocês estão usando e não sei o quê? Eu falei, ai meu Deus, que não é para mandar para cliente e tal. Eu falei, não foi isso que eu falei. Tipo, eu não falei que era para mandar para cliente. Então, nesse cenário, a gente teve uma reunião, eu expliquei para ele direitinho qual era o objetivo, qual tinha sido a orientação para a equipe e tudo mais. Eu percebi que eu poderia ter comunicado ele melhor nesse processo, eu deveria ter alinhado ele melhor sobre os próximos passos, sobre o que estava acontecendo, e a gente combinou um plano de ação. Então, a gente combinou de reiterar com o time que não era para mandar para cliente, porque ainda era um negócio de teste, e ele também alinhou com o time que sim, podia usar e que estava tudo certo, era só manter isso dentro do time, porque ele não tinha entendido que era uma orientação que fosse um teste interno. Então foi isso, a gente sentou, conversou, eu expliquei para ele o contexto, me comprometi das próximas a envolver ele mais, ele também
admitiu que podia ter me procurado para perguntar antes, para ter mais contexto antes, e foi isso. Então, eu acho que é muito sobre estar aberto a errar, a entender como você pode melhorar, e eu acho que se as duas pessoas querem fazer dar certo, fazer acontecer, a gente consegue chegar ao meio do caminho. Posso estar sendo idealista, mas é isso que eu acredito. Obrigada. Deixa eu. Posso fazer uma pergunta? Acho que não tem, no público não tem outra, eu vou fazer outra pergunta, então. Porque está nessa mesma linha, Vitória. Assim, eu fiquei pensando aqui, né, quando estava apresentando, né, que essa questão da comunicação, né, é aquela coisa que, bem, na gestão de projetos, você vai fazer uma certificação PMP, esse é o ponto principal lá, abordado lá, enfim. Todos os elementos do projeto envolvem a comunicação. Mas, assim, aí eu fiquei pensando, às vezes, quando as empresas, né, elas estruturam os processos de uma maneira que aí você tem, olha, toda vez que você tiver um cliente novo, você vai mandar essa informação ela vai no formato, sei lá, de um e-mail ou no formato de algo que está no nosso sistema, vai automático, ou a empresa pode resolver que isso vai no WhatsApp, mas enfim, está dentro do processo dela, né? Tem uma estrutura padrão, como que começa o texto, como que acaba, tem uma validação do outro lado. E até que ponto, assim, por exemplo, esses problemas de comunicação não são originados por problemas de falta de algum processo mais estruturado. No que você apresentou, né? Você apresentou 3 casos aí, né? E você está na Alice, que acho que é a empresa que você trabalha há mais tempo, né? É, e como que isso, acho que talvez hoje você consiga, inclusive, influenciar esse processo de como que se faz, né? E fala um pouquinho sobre isso, processos versus comunicação, no caso, nesses. Então, esse é um tema complexo, né? Eu acho que processos são muito importantes para a gente não esquecer de fazer as coisas básicas. Então, isso tem que ser feito, isso tem que ser cumprido, isso tem que ser preenchido, o prazo é esse. Eu acho que é muito importante para organizar o dia a dia, organizar como as coisas têm que ser feitas. E tem processos que, inclusive, instigam a comunicação das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem uma reunião que é toda quinta-feira, que é para falar sobre novos clientes que estão entrando na empresa. Poderia ser um e-mail? Poderia, mas aí é outra história. A gente tem 30 minutos toda semana para falar sobre novos clientes que estão entrando. Esse é um momento que a gente consegue falar sobre peculiaridades, o que está atrasado, o que não está, porque trocar um pouco de experiência sobre esse processo. Então, é um processo que instiga a comunicação, e isso pode ser bom. Em outros casos, eu acho que ter processo demais acaba engessando um pouco as coisas, acaba tornando a comunicação menos orgânica, talvez menos fluida, assim. Dependendo do que você está discutindo, do que você está falando, eu prefiro chamar para uma reunião, chamar para um one-on-one, alguma coisa assim, para as pessoas conseguirem ter mais flexibilidade nessa comunicação. Então, por exemplo, quando eu vou começar um projeto e eu estou pensando em requisitos, eu prefiro chamar alguém para conversar e falar, olha, estou explorando esse problema aqui, me conta o que você sabe. Me fala suas preocupações, o que você acha que eu preciso pensar ou prestar atenção, ou algum risco que você vê. Eu acho que nesse sentido a comunicação flui muito melhor. Então, para mim, a diferença de processos e comunicação é que processos bons são processos que ou substituem a comunicação, e eles são tão bons a ponto de você não precisar de uma comunicação, e aí você tem que ter uma coisa muito assertiva, ou então que você tenha flexibilidade ou processos que estimulem essa comunicação. Acho que vai muito do contexto, do objetivo, mas eu vejo dessas duas formas, assim. E para qualquer processo ser bem implementado, pelo menos na minha visão, a gente precisa de comunicação. A gente precisa que as pessoas saibam como o processo funciona, o que está acontecendo. Então, esse processo de implementar
qualquer mudança, qualquer melhoria, exige muita comunicação e é um dos fatores que é muito importante para o sucesso de qualquer mudança na organização. Então, acho que esse ponto também da comunicação para implementar um processo, para mudar um processo, também é muito importante. E muitas vezes é o que dita o sucesso ou o fracasso de alguma iniciativa que a gente está tocando. Então, eu vejo por esse lado. Muito bom. Joia. Érica? Não, já fiz todas as minhas perguntas. Obrigada. Nossa, fizemos uma sabatina aqui. É. O seu diploma, você vai receber o diploma Coitada, logo Vitória mais. nunca mais vai participar de nada que eu chame ela. Foi sabatina. Imagina, estou feliz que vocês tiveram dúvidas. Se tiverem mais alguma, estou super à disposição. Não, legal. Olha, Vitória, muito obrigado aí, viu, de novo pela disponibilidade, né? Eu sei que nessa correria de startups, etc., aí, pô, a coisa pega muito, né? Às vezes está trocando pneu, às vezes você está dirigindo, às vezes você está fazendo a Trocando pneu e navegação. dirigindo. E os dois. Exato, né? Mesmo com as startups crescendo e grandes, porque vai crescendo muito rápido, né? E cresce e aí não tem gente, né? E é muito difícil o treinamento e a formação de pessoas para manter e consolidar o negócio, né? Então, agradeço demais aí, muito obrigado mesmo. Acho que foi muito importante, especialmente assim, ter uma pessoa que saiu daqui assim do curso que os meninos fazem, né? A maioria aí são alunos da engenharia de produção, né? E que está nesse sucesso todo aí. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço pelo convite.